Olá, pessoal do YouTube, a paz do Senhor. Já fez o devocional de hoje? Hoje nosso devocional é com o Salmo 5. Nós vamos dar continuidade ao nosso propósito de devocionais diários com salmos. Hoje é o Salmo 5, a gente vai orar, meditar a palavra e orar no final. Então fique até o final para a gente estar orando juntos. E se meus vídeos têm te ajudado, tem feito sentido para você, Deus tem falado com você, curta, compartilhe, comente, que isso ajuda a palavra a alcançar mais pessoas. Amém? Então vamos orar. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, obrigado porque mais um dia tua misericórdia se renova sobre nós. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos diante da tua palavra. Fala conosco, Deus, através da tua palavra. Nos dá a revelação da tua vontade, Deus, através da tua palavra. Nos ajude a ter a compreensão, o discernimento, o entendimento daquilo que o Senhor quer nos entregar para o dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada pessoa que está junto comigo nesse devocional. Que seja um tempo de crescimento, de amadurecimento, de nutrição na nossa alma, no nosso espírito. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então, Salmo 5 está falando assim. Como vocês sabem, o meu tem título, fala que é uma oração da manhã. Um salmo de Davi. Dá ouvidos, ó Senhor, às minhas palavras. Considera os meus pensamentos íntimos. Concede tua atenção ao meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que eu suplico. Pela manhã, ó Senhor, ouves a minha voz. Logo cedo te apresento o meu sacrifício e aguardo com esperança. Porque tu, ó Deus, não tens prazer na injustiça e contigo não pode habitar o mal. Os arrogantes não são aceitos na sua presença. Odeia todos os que agem com maldade. Destrói os mentirosos, e os que têm sede de sangue e os fraudulentos são abomináveis ao Senhor. Quanto a mim, graças à tua grande misericórdia, poderei entrar em tua casa e me prostrarei em direção ao teu sagrado templo, com reverência e adoração. Conduze-me, ó Senhor, na tua justiça, por causa dos que me espreitam. Aplana à minha frente o teu caminho. Na boca deles não há palavra sincera. Suas mentes tramam continuamente o mal. Suas gargantas são como um túmulo aberto. E com suas línguas seduzem e enganam. Condena-os, ó Deus. Caiam eles sobre suas próprias tramas. Expulsa-os por causa dos seus muitos pecados, porque se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que em ti colocam sua fé. Cantem de felicidade para sempre. Estende sobre eles a tua proteção. Rejubilem-se em ti todos os que amam o teu nome. Em verdade, Senhor, tu abençoas o justo. Como escudo os cercas da tua benevolência. Amém. Ou como o título já diz, é uma oração de Davi que foi feita pela manhã. E o que nós podemos aprender aqui? Logo no início já fala: Senhor, ouve as minhas palavras. Pela manhã, Senhor, ouve a minha voz. Logo cedo te apresento o meu sacrifício. Então, quão importante é a gente já acordar e pela manhã falar com o Senhor, conversar com o Senhor, apresentar ao Senhor a nossa vida, a nossa família, as nossas questões. Aqui fala: logo cedo te apresento o meu sacrifício. Naquela época era um tempo de sacrifício, que as pessoas sacrificavam animais para se aproximar do Senhor, para se arrepender dos pecados. Hoje nós vivemos em outro tempo, onde Jesus se sacrificou para que nós possamos chegar ao Senhor. Então hoje está mais fácil. Hoje a gente não precisa caçar um animal para poder sacrificar e entregar ao Senhor. Hoje nós temos Jesus, o nosso intercessor, que se sacrificou, que deu a sua vida por nós, para que a gente tivesse acesso a Deus. Então hoje a gente tem acesso ao Senhor através do sacrifício de Jesus. Então a gente pode acordar e logo pela manhã
já falar com o Senhor, já entregar ao Senhor as nossas questões, já entregar o nosso dia ao Senhor. Por isso é importante o devocional de dia e à noite, porque pela manhã a gente entrega ao Senhor a nossa vida, que a gente não sabe o que vai acontecer no dia, e à noite a gente agradece por ter chegado até a noite e também entrega a hora de dormir, né, a hora do descanso ao Senhor. Então vamos fazer isso com as nossas vidas, todos os dias colocar esse propósito. Uma coisa que eu faço, eu gosto de fazer e que me ajuda muito nesses anos que eu faço devocional, há mais de 8 anos, se eu não me engano, que eu faço devocional, 7, 8 anos, devocional diariamente, mesmo que antes eu não gravava, mas o Senhor colocou isso no meu coração de gravar os devocionais, gravar vídeos, né? Mesmo no início, se você for lá na minha outra rede social, vai ver o quanto eu era tímida para gravar, o quanto me travava e o quanto que Deus foi me ensinando à medida que eu fui fazendo, o quanto que o Senhor me ensinou nesse período, né? E Deus faz isso, Deus pega a gente pela mão e nos ensina as coisas. Mas que eu estava falando sobre falar pela manhã, algo que me ajuda a fazer o devocional, é não comer nenhum tipo de alimento antes de fazer o devocional. Então eu só vou comer, me alimentar, se antes eu fazer o devocional, se antes eu ler a palavra, nem que seja um versículo, se você estiver começando, pega um versículo, igual nós estamos aqui no Salmo, a gente lê o Salmo inteiro, mas se você está no início, você acha um pouco denso ler um Salmo inteiro, leia um versículo de um livro, pega um livro e começa lendo o versículo todos os dias. Não coma antes de ler, que aí você vai se obrigar o seu corpo, a sua mente, sua alma, seu espírito a ler a palavra de Deus. Você vai disciplinar a sua alma a ler a palavra. Porque todos nós acordamos, nós queremos tomar um café da manhã, despertar. Mas quando a gente coloca assim, eu só vou comer se primeiro eu ler a Bíblia, isso se torna uma disciplina. E aí a gente consegue fazer isso todos os dias, que é o que vai nos dar resultado. É daquilo que a gente faz todos os dias. E olha que interessante, a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou, fala do Pai Nosso que estás no céu, pede o pão de cada dia. Então foi uma oração feita antes do dia acontecer. Eu creio que foi uma oração feita pela manhã ou pela madrugada, que fala, dá-nos o pão nosso de cada dia. Então eu estou pedindo, Senhor, me dá o pão de hoje. Senhor, nos dá a provisão que nós precisamos para o dia de hoje. Então nós precisamos aprender com o Senhor a como orar, a como entregar o nosso coração, a nossa vida ao Senhor. E fazer isso logo pela manhã nos traz uma paz, uma tranquilidade, um discernimento, porque aí a gente já começa o dia pensando nas coisas que o Senhor já falou pela manhã. Antes de encher nossa mente com as notícias do mundo, com os acontecimentos que acontecem ao nosso redor, com as circunstâncias ao nosso redor, nossa alma já foi preenchida pela palavra. Então nós podemos ter paz para resolver as nossas questões. E Davi entendia isso, olha, pela manhã, Senhor, ouves a minha voz. Então logo de manhã eu já falo com o Senhor. O Senhor ouve a minha voz, o Senhor sabe que sou eu que estou falando. Então, se você pegar para falar com o Senhor pela manhã, Ele vai saber que é a sua voz. Ele não vai confundir a sua voz com o outro, porque Deus, ele é maravilhoso, Ele nos conhece, conhece cada filho. Olha, a Bíblia fala que o Senhor sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Então, um pai que sabe, conhece internamente o filho, uma pessoa, conhece também a nossa voz. Nós também conhecemos. À medida que a gente vai convivendo, quando a pessoa nos liga, a gente sabe. Eu sei quando meu esposo me liga, mesmo que se não tiver número, se for no anônimo, se for meu esposo que me ligar, na hora que atender eu vou saber que é a voz dele, que eu conheço a voz dele. Da mesma forma, o Senhor nos conhece desde antes do ventre da nossa mãe. Ele também conhece a nossa voz. Então, se a gente pela manhã já acordar e falar, não só na mente, porque às vezes a gente quer orar só na mente, mas falar mesmo, declarar com a nossa boca. Pai, obrigado por esse dia. Pai, obrigado porque mais um dia.
Tua misericórdia se renovou, o Senhor me deu mais uma chance no dia de hoje. Pai, me ajuda a desfrutar daquilo que o Senhor me entregou no dia de hoje. Pai, alinhe meu coração à vontade do Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo. Então é muito importante, logo pela manhã, a gente falar com o Senhor. De manhã e de noite, como fala no Salmo 1, que é abençoado com felicidade é aquele que medita na palavra de dia e de noite. Então que nós possamos usar o nosso tempo de forma correta. Como Paulo diz, para a gente remir o tempo. A forma melhor de remir o tempo, principalmente se você não veio de uma família cristã, é dedicar o tempo ao Senhor. É o que transforma a vida, é o tempo que a gente passa com Deus, não é o tempo que a gente passa no celular, não é o tempo que a gente passa vendo a vida das pessoas, não é o tempo que a gente passa querendo saber notícias, não, que transforma a vida da gente. É o tempo que a gente passa com Deus, porque isso renova a nossa mente, renova as nossas motivações, e é isso que lá na palavra fala. Renova a sua mente. Deixe Deus renovar a sua mente para você conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu só vou conhecer a vontade de Deus para a minha vida, você só vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida quando você passar tempo com Deus, tempo com a palavra de Deus e deixar Deus mudar seu coração. Deixar Deus mudar a sua mente. Deixar a palavra de Deus vencer os seus pensamentos, vencer seus sentimentos, vencer suas motivações. Porque os nossos sentimentos, eles nos traem. Os nossos sentimentos nos traem. Porque o inimigo agora tem acesso à nossa mente, que esse acesso foi dado lá no Éden. Só que Jesus veio e trouxe o Espírito Santo, que também tem acesso à nossa mente, ao nosso corpo, ao nosso espírito. Então nós agora temos vozes na nossa cabeça que nós podemos dar ouvido. A voz do mal, que traz morte, destruição, roubo. E a voz de Deus, que traz vida e vida com abundância. Então nós precisamos escolher quem eu vou escutar pela manhã. Com quem eu vou falar pela manhã? Com o Senhor? Então eu preciso me dedicar à palavra de Deus. Às vezes a gente fala assim, Deus não fala comigo. Mas Deus deixou um livro enorme, com muitas palavras, que nós podemos dedicar, nos debruçar para entender a voz de Deus. E Deus também fala de outras maneiras, através de sonho, através dos ouvidos, uma impressão no coração. Deus fala de várias maneiras. Mas eu só vou aprender a ouvir a voz de Deus, a compreender que é Deus que está falando comigo, se eu me dedicar à palavra, que aí eu vou entender. Isso aqui é Deus que está falando. Ou então, não é Deus, não vem de Deus. Entendeu? Então, se a gente não quer ser enganado num tempo onde há muito engano, há muitas vozes, nós precisamos dedicar a palavra do Senhor. Então, faça isso, faça esse propósito de acordar, não se alimentar antes de ler a palavra, antes de meditar algo na palavra. E depois que você fizer seu devocional, você vai e alimenta o seu corpo. Você já alimentou a sua alma, seu espírito, alimente seu corpo, você vai se sentir mais fortalecido. Então, o Salmo 5, ele nos ensina isso, uma oração pela manhã, e fala também dos aspectos de Deus. O que Deus gosta? O que Deus não gosta? Fala, olha, o Senhor não tem prazer na injustiça. Com o Senhor não pode habitar o mal. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeia todos que agem com maldade. Então aqui está nos ensinando quem é o Senhor. Como o Senhor se sente diante do comportamento humano. O que o Senhor espera da gente? Que nós sejamos justos. Porque se o Senhor odeia a injustiça, Ele não tem prazer na injustiça, Ele não se alegra com a injustiça, o que Ele deseja de seus filhos? Que eles sejam justos. Que eles falem a verdade. Aqui fala, olha, quanto a mim, graças à sua grande misericórdia. Então é através da misericórdia de Deus que nós podemos chegar à presença dele. Através do sacrifício que ele mesmo fez em Jesus, nós podemos nos achegar a ele e falar com ele. Aquilo que foi perdido lá no jardim do Éden, essa conexão direta com o Senhor, o nosso espírito com o Senhor, ela foi recuperada através do sacrifício de Jesus. E hoje nós podemos achegar ao Senhor através do Espírito Santo. Então nós precisamos usar aquilo que Deus nos deu. Deus nos deu o Espírito Santo. Ele está todo dia conosco,
esperando só a oportunidade para falar conosco, para nos achegar a nós, esperando um coração aberto, quebrantado, para ouvir a voz do Senhor. Então, nós temos todos os dias disponíveis, nós não vamos usar, vamos falar, vamos nos conectar com o Senhor. E aqui no final fala que se alegrem-se todos os que em ti colocam fé. Cantem de felicidade para sempre. Estende sobre eles a tua proteção. Então é Deus que nos protege, irmãos. Lá no Salmo 91, que nós vamos chegar lá, se Deus assim permitir, fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então é uma habitação. Eu habito aqui nessa casa, nesse momento eu estou aqui. Então essa casa me protege da chuva, do sol, do calor. É onde eu me alimento. Então é onde eu habito. Então se eu habito no esconderijo do Senhor, ali é a proteção. Nós precisamos entrar nesse lugar, no esconderijo do Altíssimo, na presença de Deus, onde Deus está. E é ali que há a proteção. É como os filhos que moram na casa dos pais. Os pais protegem os filhos. Por quê? Porque estão na sua casa. Então há uma proteção, ali há uma segurança. Porque os filhos estão debaixo da casa do Pai. Então Deus é que nos protege, Deus é que nos guarda. E eu vejo assim que Deus também nos guarda até de tropeçar. Porque nós podemos ter sentimentos errados, pensamentos errados. Mas Deus vem nos confrontando, Deus vem nos falando, nos guiando. E se a gente tem a palavra de Deus como base, nós temos algo que vai confrontar aquilo que está na nossa mente. Eu passei por isso já várias vezes. Na minha mente tinha algo que eu achava certo. Quando eu fui para a palavra de Deus confrontou aquilo que eu achava que era certo. E eu precisei deixar a palavra de Deus vencer. E baixar os meus argumentos e deixar Deus vencer aquilo que eu estava pensando. É fácil? Não é. Porque se a gente veio de uma construção ruim, se a gente não teve uma base boa, uma construção boa de evangelho ou da palavra de Deus, ou a gente viveu uma vida errada lá fora e depois, que foi o meu caso, depois converteu, então o Senhor precisa desconstruir tudo aquilo que foi construído de errado para reconstruir aquilo que é certo. Então existem muitas crises nesse momento, porque a gente aprendeu a viver a vida de uma forma e o Senhor está tentando nos ensinar a viver da forma correta. Então, por que Deus odeia o arrogante? O arrogante, ele acha que sabe tudo, que ele não precisa de ajuda, ele não precisa melhorar, ele não precisa do Senhor. O humilde, ele entende que ele é um eterno aprendiz. Ele está sempre aprendendo com as circunstâncias, com o Senhor, com as pessoas. Ele não se sente melhor que os outros por saber algo. Ele é humilde para poder aprender. Então, andar com Deus exige de nós humildade, de reconhecer que estamos errados, o Senhor está certo. E para a gente mudar de vida, transformar a nossa mente, nós precisamos do Senhor. Então, um arrogante ele não consegue permanecer na presença de Deus, porque para andar com Deus é preciso ser um aprendiz, é preciso sempre estar com o coração aberto a aprender a palavra. E por que é difícil e o caminho é estreito? Porque o mundo se opõe à palavra de Deus. A nossa carne, ela se opõe às coisas de Deus. A nossa carne quer viver os seus próprios prazeres. Mas o Espírito clama a gente a viver de maneira que agrada ao Senhor. Então, a luta entre a carne e o Espírito. Por isso existe essa luta. E por isso que a gente tem de todo dia dedicar a nossa vida ao Senhor para que o Espírito vença. Quem que vai vencer o nosso dia? Quem for melhor alimentado. Então, se eu acordo e já alimento o meu espírito, eu vou ter força espiritual para vencer as tentações do dia. É isso que o Senhor, eu vejo que Deus quer nos ensinar no dia de hoje. É dedicar o nosso dia ao Senhor, acordar já pela manhã, entregar a nossa vida ao Senhor, falar com o Senhor as nossas questões, colocar diante de Deus aquilo que a gente precisa e também nos disponibilizar, deixar o nosso coração disponível para aquilo que o Senhor quer fazer. Porque às vezes a gente quer só pedir, Senhor, eu preciso disso, Senhor, está acontecendo isso, Senhor, minha família, meu marido, meus filhos.
Mas o que Deus está fazendo também na terra? O que Deus quer de nós? Qual que é o nosso papel? Por que Deus nos colocou aonde Ele nos colocou? Então, às vezes a gente também pode mudar um pouco a nossa oração, ao invés de pedir. Falar, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer fazer na minha casa? Qual o meu papel como eu que sou mãe, como esposa, como mãe, como pregadora da palavra? O que o Senhor deseja de mim? Quais são os planos do Senhor para a minha vida? Então, nós podemos também falar isso com o Senhor. O que o Senhor quer de nós no dia de hoje? Qual o meu papel no dia de hoje? O que o Senhor quer? Qual pessoa precisa de uma palavra do Senhor? Qual pessoa precisa de uma boa nova do Senhor? Qual pessoa precisa da esperança da tua palavra, da tua salvação, do teu reino? Qual pessoa precisa ouvir isso hoje? Então nós também podemos orar falando com o Senhor, nos colocando na brecha para fazer aquilo que Deus quer fazer. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado por esse salmo, obrigado por esse dia, obrigado por esse discernimento, que nós venhamos conseguir, Pai, priorizar a Tua palavra, priorizar a Tua presença, priorizar o Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor venha guiar, Senhor, os nossos passos, nossos pensamentos, nossas motivações. Sonda o nosso coração, Pai. Vê se há algo mal, vê se há injustiças, vê se há manchas. E tira de nós, Deus. Lava o nosso coração. Nos limpa pela Tua palavra, pelo poder da Tua palavra. Que nós sejamos lavados, limpos, remidos pelo poder do Senhor, do Teu Espírito. Que nós venhamos sair daqui convictos de que o Senhor é conosco, que o Senhor ouve a nossa voz, que o Senhor ouve o nosso clamor. E eis-nos aqui, Deus. Envia-nos. Eis-nos aqui, Pai, para fazer a Tua vontade. Nos ajude a discernir a vontade do Senhor para nós. Nos ajude a compreender, dia após dia, a vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, gente? Que Deus te abençoe.